Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui inconsequentes com o 5º episódio da 2ª temporada da série The Witcher, exibido na Netflix. Pois bem, pessoal, começamos então a segunda metade aqui dessa temporada de maneira muito interessante, com vários momentos de tensão ou de descobertas. Pois é, decisões e consequências é um bom título aqui para esse episódio, com certeza, porque, aliás, logo de cara, né, até contrastando um pouco com o que a gente viu no episódio anterior, se lá nós vimos a apresentação de outro personagem enigmático. Lembra aquele cidadão que é meio que, sei lá, guarda-costa do rei Vizimir? Pois é, eu pensei, né, bom, nesse episódio aqui vai ser desenvolvido um pouco mais exatamente o que ele planeja. Ele trabalha para alguém, né, e meio que está mancomunado com aquela coruja. Como assim? Com a coruja? Enfim, o que vale? Na verdade, né, se você cavucar um pouquinho pela internet, você já encontra algum certo spoiler. Mas tudo bem. Sempre lembrando que eu ainda não li os romances, pois eu vou deixar para fazer a leitura realmente quando acabar aqui a 2ª temporada. Enfim, depois, claro, faço uma avaliação a respeito das diferenças. Aliás, deixa eu entrar até nisso, né? Tem muita gente reclamando que a adaptação aqui dessa 2ª temporada não está tão boa quanto foi a primeira. Mas voltando ao assunto, né? Personagens novos. E é justamente o que a gente encontra por aqui logo de abertura. Mais 2 personagens aparecem de forma aqui, repentina, não esperada, e fazendo com que o caldo aqui fique cada vez mais grosso. Pois é, as situações estão ficando mais complicadas. Se antes, bom, baseado, claro, no que a gente viu na primeira temporada, era algo mais um pouco simples, né? Digamos, um certo inimigo fixo. Por exemplo, o reino de Nilfgaard. E o resto meio que estava sempre atrelado a eles, né? E, claro, os monstrinhos da semana. Mas agora parece que a gente tem várias vertentes diferentes que querem a mesmíssima coisa. Cirilla. Bom, quais são os novos personagens que aparecem por aqui? Exatamente um certo bruxo que domina o fogo, literalmente no estralo, né? Ele estrala o dedinho e fica com uma chama na ponta do dedo, que é muito bom. É um maçarico ambulante, praticamente, né? Um belo de um vilão, né? E temos uma outra personagem que não dá para entender direito se também é uma feiticeira, mas acredito que sim, né? Bom, ele é o tal de Rance, se eu não me engano, e ela é a Lídia. Pois, ele está preso numa cela cheia daquele metal, né? Que é o dimetério, é isso? Que faz com que quem está agarrado por esse metal, né, seja por algemas ou dentro de uma cela, não tenha poderes. Claro, os bruxos, né, uma pessoa normal está de boa, só tem ferro sem volta, né? O que vale, né? Esse cidadão ali, ele está lotado dentro daquela cela, ou seja, o bicho é bastante poderoso, né? Então, vem essa Lídia e propõe uma certa coisita para ele, né? Se ele for liberto, ele pode trabalhar para ela. E num primeiro momento ele pensa, não quero trabalhar para os Nilfgaardianos. E ela diz, ainda bem que eu não estou trabalhando para eles. Ou seja, se tínhamos uma evidência que lá no episódio passado havia uma outra vertente que estava atrás de alguma coisa, se bem que mais política, né? O que foi colocado lá não estava nada atrás de Cirilla exatamente, mas quem sabe, né? O que vale que aqui, sim, é uma questão de procurar esta tal garota cheia de poderes. Todo mundo sabe que ela é poderosa, né? Praticamente que o Geralt foi o último a descobrir, né? Que, aliás, nesse episódio aqui meio que determina que ela é a pessoa a ser alcançada, digamos assim, né? Mas o que vale, então, que esse, então, feiticeiro, o Rience, ou algo bem parecido com isso, é liberto lá pela Lídia e ele logo vai atrás de quem? De Cirilla? Não, vai atrás de Yennefer, mas antes ele tem que pegar o bardo e perguntar para ela onde que o Geralt está. Mas como assim? Quando ele foi atrás do bardo exatamente? É uma questão um pouco nebulosa, vamos combinar, né? Meio para explicar por que o bardo sumiu lá no finalzinho do episódio anterior, que ficou aquele gancho, né? Onde Yennefer ficava naquela dúvida, salvo ou não salvo esse idiota? Pois bem, ela decidiu salvar sim o chato do bardo. Pois é. Aquela sensação de realmente amizade que a gente não entende, mas com certeza eles estão conectados, mesmo que seja por causa do Geralt, mas ok, é válido o que ela fez, o esforço que ela fez, porque também vamos considerar, né? Não tinha lá muito sentido ela ir para Sintra, eu sempre fiquei meio duvidoso disso, né? O que ela vai fazer lá?
Ela é uma pessoa, pô, matou um monte dos soldados nilfgaardianos. Com o que ela ia se associar ali? Com o tal do Emir? Ela ia fazer algum jogo com a Fringilla? Realmente era uma coisa muito nebulosa, não dava para entender, mesmo porque ela não explicou, ela só queria ir para lá, né? Mas ao mesmo tempo querendo fugir, né? É que ela ajudou lá o Carria, que também, num certo momento, a gente pode pensar, por que exatamente ela fez aquilo? Bom, na tentativa dela não ficar nem bem ou mal lá nas questões do Conselho dos Feiticeiros lá de Aretusa. Ela fez um esquema, uma jogada, digamos assim, que deixa aberto suas atitudes. Ela pode dizer depois que não, eu estava atuando como uma espiã infiltrada lá no reino de Nilfgaard, e por aí vai. Podia ser algo parecido. Mesmo então, aquele movimento que ela fez já era esquisito. Agora esse de ir para Sintra realmente não combinava. E ainda bem que então teve esse evento do bardo que fez com que ela saísse do lado do navio e não precisasse então para terras inimigas, podemos colocar, né? Enfim, ela está então aqui ainda no porto, caçando o seu, entre aspas, amigo, acaba achando que ele já está sendo lá quase que torturado pelo Hiansi. E basicamente ela se vale do poder dele, ou seja, do fogo, para meio que torrá-lo nas forças, né? Enfim, mas depois ela acaba sendo presa, né? Porque ela vai pelos soldadinhos ali de onde eles estão, não sei exatamente que povoado que é, mas também não importa, o que vale que ela foi detida e agora precisa sair. Mas tem aquelas vozes dizendo, né, você precisa aceitar, você precisa fazer o pedido, que na verdade, né, quando teve aquele esquema lá da bruxa da cabana, que era chamada de mãe imortal, parece, né, as 3 feiticeiras tinham a possibilidade de fazer um desejo ali. Digamos que Fringilla e a Francesca fizeram, meio naquele esquema também de se aproveitando. Tá, me deixa ser um pouquinho enganada, né? Eu vou seguir teu conselho, mas vou no meu caminho de fato. Já a Yennefer, meio que ela não deu uma resposta para a bruxa, e ela ficou sempre tentando ela ainda nos episódios seguintes. Até que nesse aqui, digamos que se estabelece exatamente o que ela deseja, ou não também, porque também temos algo nebuloso por ali. Aliás, falando em coisas nebulosas, né? As outras 2 vertentes narrativas aqui do episódio, que são justamente o que Geralt está fazendo lá em missão para encontrar Istride, e também Cirilla ali dentro da escolinha de bruxos, né? O que ela vai tomar de decisão. Literalmente porque já ficou estabelecido que o sangue dela é que pode dar vazão para a criação de novos bruxos. Só que tem aquele probleminha, né? Sempre que candidatos a serem bruxos fazem exatamente essa injeção daquela poção mágica, não é 100% de eficiência que você vai ficar vivo. Na verdade, é uma tendência grande de você morrer. Ou seja, é uma chance apenas que você tem, né? Talvez 50%, quem sabe, mas se você tem a possibilidade, tem sei lá, o destino até de ser um bruxo, você fica vivo. Senão, você morre. E ela meio que está se arriscando ali também por causa das questões delas de insegurança que ela possui. Ela precisa prová-la. Na verdade, ela diz, né, pro Geralt depois, né? Eu quero ser como você. Mas ele coloca também uma coisa muito importante, né? Você não precisa, meu filho, você é muito mais poderoso do que simplesmente ser um bruxo. Mas vamos falar primeiro de Geralt antes de chegar mais perto de Cirilla, né? Geralt foi lá então falar com Istride e ambos depois foram investigar lá o tal monólito que caiu e fez aquela grande fenda no chão, né? Que depois o Istride colocou, né? Que por erosão, ou seja, uma causa natural, que ele demoraria muito, né? Qual o fenômeno que aconteceu aqui? Geralt não fala que é por causa de Cirilla que a dita cuja pedrinha caiu, né? Mas eles estão investigando lá e chegam a conclusões bastante interessantes a respeito do que se conhecia a respeito exatamente desses tais monólitos, que eram pequenos rasgos, cicatrizes, né, lá da conjunção das esferas. Quando eles falam em conjunção das esferas, na verdade é o alinhamento de planetas, provavelmente, né, ou de estrelas, planetas, essa coisa que antigamente não se tinha noção, que na verdade não era questão de destino, quer dizer, é um destino, né? Os planetas fazem um alinhamento de tempos em tempos, mas aquilo sempre teve um conceito meio mágico, né, em tempos remotos. Hoje em dia é apenas um belo espetáculo visual. Mas, de qualquer forma, o que temos aqui que, na verdade, aqueles monolitos ali, ou monólitos, eles não eram exatamente o indício que ocorreu a conjunção das esferas, mas na verdade eles são portais. Pois é, os dois ali chegam a essa mesma conclusão praticamente.
E também um conceito bastante interessante, que os monstros que existem então ali no continente, aliás, o mundo aqui fantasioso de The Witcher é chamado de continente, não tinha me atentado disso, né? Mas o que vale, todos os monstros que aparecem foram originados exatamente por essa tal conjunção. Mas se tudo aquilo ali então na verdade são portais, então esses monstros que agora estão aparecendo outros, eles não são novos monstros, né? Mas são digamos, novos visitantes, eles vêm das outras esferas aqui para a esfera onde existe o continente. Literalmente, né? Por que eles veio para cá? Bom, basicamente, ali no finalzinho quase do episódio, a gente meio que entende, né? É Cirila que chama eles, ou pelo menos chamou pelo menos 3, aqueles 2 que nós vimos anteriormente, né? Aquela árvore lá que anda, e depois aquela coisinha que tá meio centopeia, e agora um dragão de pedra, literalmente, né? Bem esquisitão, né? Que não atacou os 2, inclusive, ele foi embora. Não sei pra onde. Mas enfim, é aquela coisa. Se a gente reparar bem, os 2 monstros que foram atacar a Cirila não queriam, na verdade, matá-la, queriam se aproximar dela, ou seja, se aproximar da sua criadora. Ou seja, se esse bichão aqui, alado, saiu voando e sequer tentou atacar Geralt ou Stride, exatamente o que ele quer. Ele quer ir até Cirila, ele vai voar até então a escola lá de bruxos com certeza. Uma coisa, acho que meio óbvia, ele não vai atacar, acho que nenhum reino, né? Ou nada parecido. Por aí. Agora a gente está falando de Stride, é interessante ele meio que começar a sacar que tem alguma coisa a ver tudo aquilo. Por que Calante, né, não queria, a antiga regente de Cintra, não queria que ele fizesse pesquisas ali naquele monólito? Bom, lá o sujeito preso no começo do episódio, aquele outro feiticeiro que domina o fogo, ele também estava detido ali para sempre por causa de Calante. Parece que ele tentou atacá-la e meio que se ferrou na sua tentativa, né? Ou seja, Calante, mesmo já morta há bastante tempo, ela tem influência ainda em toda a história. E vendo lá a árvore genealógica dela e também de Cirila, obviamente, a gente percebe que um certo indivíduo não tem a sua origem colocada. Que na verdade me parece uma como é que é? Avó, bisavó, tataravó, tetravó? É isso que fala? Acho que é, né? Não sei. Mas é assim, anterior à sua tataravó de Cirila. Quem é? Uma tal de Fiona de Cintra? Será que ela que injetou também sangue élfico na jogada ali dentro da árvore genealógica? Pois é, com certeza sim, porque tem esse problema. Se Yennefer também tinha suas gotinhas de sangue ali élficos, Cirila com certeza é a mesma coisa, porque aquela visão que ela teve, né, naquela tentativa lá de Triss tentar entrar em suas memórias, uma coisa que me lembrou muito o Tóquio Vulcano, né? Bom, o que vale se descobriu ali algo bastante curioso, né? Na verdade era apenas para passear em suas memórias, mas as memórias estavam conversando com as duas. E num certo momento, né, se percebeu que uma certa élfica ali parindo uma certa criança, né, que pelo jeito é predestinada a destruir tudo, né, remodelar o mundo, quem sabe aquela criança ali exatamente que nasceu ali é aquela parente da Cirila. Com certeza deve ser a Fiona, quem sabe, né? Pois é a Fiona, aquele bebezinho ali que nasceu daquela elfa. E já diz, né, que a questão toda também está colocada em Cirila. Se antes, né, num certo sonho que ela teve, uma premonição, na verdade, que ela seria a filha do caos, aqui nesse episódio se estabelece exatamente isso. Ela é o grande ponto central de toda a trama, então, da saga do The Witcher. E aí, para completar e fechar todas as pontas soltas, aliás, antes disso, né, a atriz, quando ela volta lá, então, daquela conexão que ela fez mental com a Cirila, ela diz para a própria, né, você é o motivo de tudo, o mundo vai se acabar por tua causa. Bom também, né? E ele, nem ele vai ser capaz de impedir você. Ou seja, o ele que ela quer dizer, na verdade, é o Geralt, né? Nem o Geralt vai conseguir impedir Cirila de destruir o mundo. E aí sim, voltando ao final do episódio, temos a conexão com a Yennefer, que é para fechar completamente então o ciclo. Então aquela mãe imortal, aquela bruxa da cabana, interroga ela de novo, né? Faça o seu pedido, né? O que você quer? Mas ela não quer meio que ficar em dívidas, né? Ela não quer, ela talvez queira barganhar, mas o que ela quer barganhar? Não sei. Mas qual o desejo de fato dela? Ainda é ser mãe?
ainda ter um legado mais substancioso, digamos assim, além apenas de fama de ser bruxa, e ela quer também o poder dela de volta agora, né? Talvez o mais principal, né? E a bruxa então diz que para você conseguir, para ela conseguir o poder, ela tem que ir atrás de Cirila. E fica até um negócio meio dúbio, né? Aquela bruxa velha, na verdade, é a Cirila? Fiquei naquela sensação. Ou foi só apenas uma questão de exemplificar bem o que você precisa ir atrás desta garotinha aqui? É dela que você vai ter o seu poder de volta. E ela é muito capaz do que isso. Ou seja, o que Yennefer vai fazer? Será que agora teremos um embate com ela contra Geralt? Provavelmente sim. Tudo por Cirila. O que vai deixar as coisas bastante interessantes também. Pois é, esse episódio aqui, a abertura da segunda metade da segunda temporada, tá muito bom. Caramba, deixou a história muito mais confusa em termos de personagens que vão se bicar daqui a pouco. Introdução de novos também, que a gente não sabe ainda quais são as questões exatas, mas pelo menos temos duas vertentes, ou três, pelo menos uma do bem, querendo Cirila protegida, uma mais ou menos, que talvez seja Yennefer, né, que ela é do bem e do mal ao mesmo tempo, que a gente pode considerar, mesmo porque ela ainda trabalha, mesmo que ela não queira, ela trabalha então para a comunidade dos feiticeiros. Temos o pessoal de Nilfgaard também, e aquela outra vertente que apareceu agora. Quem são eles, né? Ou seja, são 4, 5 ramos que querem tudo ir atrás da Cirila, né? É o ponto base de todo mundo, na verdade. Esse episódio estabelece muito as questões futuras de toda a série, com certeza. E podemos apostar que teremos muitas reviravoltas pelo caminho nos próximos episódios e próximas temporadas. Enfim, eu achei esse episódio aqui sensacional. Ele começa um pouquinho devagar, mas depois, quando as questões vão sendo apresentadas, você vai somando o Lé Concreto e fala, caramba, o negócio começou a ficar confuso, mas não que a gente não está entendendo. Confuso porque é uma ramificação bastante interessante, que na verdade tudo converge para Cirila, não é que se expande de Cirila, vem para ela, né? Porque ela é completamente poderosa. Enfim, para esse episódio aqui, o quinto da segunda temporada de The Witcher, eu atribuo a nota máxima, 5 asteriscos. Me diverti bastante e é bom entretenimento, com certeza. É isso.